acabamos de realizar nossa expedição histórica pela Escandinávia e foi uma experiência incrível. Viajamos com um grupo de brasileiros pelos 3 países, Suécia, Dinamarca e Noruega, vendo os principais lugares onde a história aconteceu, além de contar com a presença de um ilustre convidado, mas que eu vou deixar ele se apresentar aqui no vídeo daqui a pouco para vocês. O pessoal saiu do Brasil um dia antes do roteiro começar e voaram para Estocolmo, onde encontrei com o pessoal no meeting point do aeroporto, como sempre, e pegamos o trem expresso juntos para o hotel no coração da cidade. Foi bem rapidinho, coisa de 20 minutos. O hotel que ficamos é muito agradável, bem localizado e com várias facilidades, como restaurante e um bar rooftop, então é excelente para descansar do voo internacional. Nos reunimos para fazer um brinde de inauguração da viagem e um pequeno briefing de como seriam os dias pela Suécia e Dinamarca, mas logo fomos descansar do voo para começar 100% no primeiro dia. Nosso primeiro dia em Estocolmo, na Suécia, visitamos o Historiska, onde vimos os principais achados arqueológicos da era viking na Suécia e mergulhamos na história dos vikings. À tarde, fomos ao museu mais visitado do país, o Museu do Vasa, com sua imponente embarcação, e fizemos um lanche pelo café do museu. O clima estava muito agradável, ideal para caminhadas e descobertas, então também fizemos um passeio pela Gamla Stan, o centro histórico de Estocolmo, e conversamos mais sobre a história da Suécia, suas guerras, seus reis e também do povo que viveu ali por todos esses séculos. No segundo dia, fomos diretamente para Birka, uma importante cidade da era viking, e fizemos um tour com o guia viking local que nos contou histórias emocionantes vividas na ilha de Birka. Também visitamos o pequeno museu na entrada do sítio arqueológico, onde vimos um projeto recente de recriação de alguns túmulos da ilha. O passeio de barco na ida e na volta estava lindíssimo, com um tempo delicioso e que rendeu belas fotos. Ao voltar para o hotel, já era hora de arrumar as malas e se preparar para a nossa ida para a Dinamarca no dia seguinte. Chegamos em Copenhague de avião e o dia estava muito agradável. Fizemos um walking tour pela cidade, fomos até Nyhavn nas casinhas coloridas e é claro que não podia faltar nesse dia um waffle com sorvete. A gente só não estava contando que depois da chuvinha bateu um arco-íris duplo, lindíssimo, o que foi um belo de um bônus. Terminamos com um passeio de barco pelo canal que estava super cheio de vida, com as pessoas aproveitando o final do verão. Nessa noite, demos as boas-vindas ao nosso convidado especial, Jimmy London, e eu vou deixar ele contar como foi o resto dessa aventura. Fala, galera, pode deixar comigo que agora eu vou contar pra vocês como é que foi estar lá com a Medieval Market na Escandinávia. Jimmy. Não acredito. Jimmy, tá na hora do show. A invasão? É. Vamos invadir aonde? No quarto dia do roteiro, a gente visitou a Catedral de Roskilde e os túmulos da família real dinamarquesa, que é enterrada ali há muitos séculos. Inclusive, que teria sido o túmulo do famoso rei viking Harald Bluetooth. Mas tem um plot twist aí que eu vou deixar para vocês irem ver pessoalmente. Aí a gente foi pro Museu do Barco Viking de Roskilde, onde vimos não uma, não duas, não três, mas 5 embarcações da era viking que foram retiradas do fundo do fiord de Roskilde peça por peça. Foi muito incrível ver esse projeto ali na nossa frente, a 20 minutos de Copenhague. Ainda por cima estava rolando um acampamento viking na frente do museu, onde o pessoal estava demonstrando algumas técnicas artesanais da era viking. Então foi um dia de ouvir, de ver e de fazer a história na prática. Agora, no dia seguinte, cara, esse dia foi sinistro, porque a gente foi ao Museu Nacional da Dinamarca pro André contar pra gente como foi possível a Era Viking e quais as tecnologias que foram desenvolvidas para que ela acontecesse, além da gente também passear no Christiansborg, que é o palácio mais visitado da Dinamarca e é também a sede dos 3 poderes no país, o que surpreende muito, porque a gente vai da Idade do Bronze até o século XX no mesmo dia e discutindo como a vida das pessoas mudou. Realmente é bom de parar e pensar um pouco, né? Agora, não dá para deixar de comentar que nesse dia estava rolando uma exposição muito maneira no Museu Nacional sobre uma sacerdotisa viking.
Eles tinham acabado de inaugurar, então eu, o André e mais alguns dos nossos viajantes quisemos voltar para dar uma conferida e valeu muito a pena. Essa mulher que foi encontrada em uma das fortalezas circulares do rei viking Harald Bluetooth no século X tinha alguns objetos com ela que fazem os pesquisadores acreditar que tenha sido uma sacerdotisa. Então a exposição foi montada pensando numa experiência audiovisual e arqueológica que é alucinante. Nesse dia viajamos para Oslo de avião e recebemos os viajantes que vieram fazer os 7 dias na Noruega com a gente. Agora sim, a galera estava completa e a Luana nos encontrou de noite no restaurante do hotel para a gente fazer um briefing desses próximos dias. A ansiedade estava a mil para explorar o país dos fiordes. O primeiro dia na capital da Noruega já foi uma viagem no tempo, porque fazemos uma visita ao Norsk Folk Museum, onde a Luana fez uma mediação sobre os Samis, os povos indígenas da Escandinávia, as perseguições do passado e as reparações que são feitas hoje sobre isso. Além de ver também construções de madeira tradicionais norueguesas, como as casas de turfa e as igrejas de madeira, ilustrando bem o estilo de vida que as pessoas viviam na Noruega antes de se tornar um país rico. Essa parte a gente viu no Oslo Walking Tour com a nossa tour líder, a Ana Paula, após a visita ao museu, e ela nos deu outro olhar sobre a cidade. Galera, o terceiro dia na Noruega foi muito bom. A gente pegou um trem para a cidade de Tonsberg, que fica a cerca de 1h30 de Oslo, para visitar o museu Slutsfjell, onde o André contou pra gente sobre as dinastias vikings norueguesas e como funciona a sucessão no passado e no presente da Escandinávia. Além disso, vimos como se constrói um barco viking e subimos a bordo em uma réplica do navio de Osenberg que fica atracado no porto de Tonsberg. E foi só metade do passeio, ainda tinha Orten e eu já tava assim, cara, tem mais. E tinha mais, sim, tinha mais no Midgard Viking Center, onde vimos os burial mounds, os túmulos datados da era viking e até de antes desse período. Alguns dos achados que foram encontrados no sítio arqueológico dessa região e, claro, o grande salão, o Guildhall, que foi construído usando as medidas de um salão que foi encontrado também nessa região. Tinha até uma guia viking dentro do salão que nos deu uma excelente aula de história. Seguimos para Flan numa viagem de trem sensacional. Vimos uma paisagem deslumbrante e a Noruega não decepciona mesmo com um pouco de chuva. As montanhas e lagos que vimos eram cenas paradisíacas e a galera não sabia nem para que lado do trem apontar a câmera. Chegamos em Flan por volta das 14 horas e nos alojamos em uma casa tipicamente norueguesa. Na verdade, estava mais para uma mansão, com a vista para o fiord da janela do quarto, que sinceramente era alucinante. Tanto que eu e alguns corajosos não nos aguentamos. Tivemos que entrar na água do fiord. Sim, é claro que estava muito gelada, mas foi revigorante e depois a gente aproveitou para nos aquecer e descansar na casa. Foi um momento de entrosamento muito legal com o pessoal. No dia seguinte fizemos um cruzeiro inesquecível pelo Nærøyfjord. Mesmo com a chuva, a água caindo só intensificou a beleza da paisagem. O barco é coberto e aquecido, então deu para curtir o fiord e teve até uma trégua da chuva para nos presentear com o arco-íris. A natureza do fiord é realmente um espetáculo. Também conhecemos a vila viking de Gudvangen. Esse é um lugar mágico, perfeito para nossa jornada pela Escandinávia e para fazer várias fotos bem maneiras também, porque o visual de um vilarejo viking no meio dos fiordes é claro que é muito maneiro e todo mundo aproveitou. O quarto dia trouxe mais chuva, então quando o André, a Luana e a Ana Paula falam que é para vir preparado para tudo, gente, acreditem. O checklist que eles fazem da mala tem tudo o que vocês vão precisar mesmo, de protetor solar até roupas impermeáveis. E é claro que isso só adicionou uma atmosfera especial ao nosso passeio. Afinal, Bergen tem fama de ser a cidade mais chuvosa da Noruega. Então, exploramos a cidade com chuva mesmo. O que não diminuiu nem um pouco a animação do nosso grupo, muito pelo contrário. Nos conectou ainda mais com a energia dessa cidade histórica. Nos reunimos à noite para o encerramento da mediação da Medieval Market com o André, que nos contou sobre o fim da Era Viking e fizemos um brinde de despedida
despedida da nossa aventura, pois no dia seguinte já estávamos embarcando para os nossos destinos. Galera, apesar da chuva em alguns momentos, essa foi uma viagem incrível, repleta de cultura, histórias e novas amizades. Agradeço a cada um que participou. O Daniel, a Priscila, Tiago, Janine, Elza, Eduardo, Daniel Uchoa e a Adriana. Vocês tornaram essa experiência muito especial. Também a equipe do Medieval Market, Luana, Ana Paula, André e Isaac por todo o planejamento, execução e cuidado comigo e com todos os viajantes. Certamente fez toda a diferença conhecer a Escandinávia com vocês e eu já tô doido para voltar.